Olá para você que acompanha as redes sociais do Emancipa Amparo. Eu sou o professor Rafael Mendes, professor da área de Ciências Humanas, e estou aqui para trabalhar um tema da sociologia. Hoje eu vou falar sobre a ideia de cidadania. Ao longo dessa explicação, observaremos como a cidadania foi sendo conquistada, foi sendo construída ao longo do tempo, ao longo da história. Bom, o conceito de cidadania está diretamente ligado à ideia de cidadão e à ideia de direitos. Cidadão é um indivíduo que possui determinados direitos e que exerce esses mesmos direitos. A cidadania seria essa condição do indivíduo que possui e exerce os direitos. O cidadão, para que possa exercer os seus direitos, ele deve ser reconhecido pelo Estado Nacional do qual ele está vinculado, do qual ele faz parte. Então, os direitos dos cidadãos brasileiros serão usufruídos e exercidos pelos cidadãos brasileiros na medida em que o Estado Nacional brasileiro reconhece os indivíduos como cidadãos. É na nossa Constituição em que os direitos estão registrados e preservados. Agora, existe uma distância muito grande entre os direitos que estão ali formalizados, registrados na lei, e os direitos que os cidadãos conseguem usufruir no dia a dia, no cotidiano. Nós sabemos e temos consciência de que o nosso país é um país marcado por muitas desigualdades. Desigualdades em vários níveis. Está claro para todos nós que precisamos continuar essa luta, essa mobilização para que os direitos que ainda não foram garantidos e preservados na vida real, na vida cotidiana, sejam garantidos e preservados. Precisamos olhar para aqueles grupos da nossa sociedade que ainda não têm todos esses direitos garantidos. Bom, ao longo da história, a ideia de cidadania ela vai se transformar, né? Então nós teremos diferentes definições para o conceito cidadania, considerando diferentes momentos da história e diferentes lugares. Um momento crucial para entendermos essa definição mais ampla de cidadania que nós temos hoje é o século XVIII. É no século XVIII que nós observaremos a atuação dos iluministas, propondo e defendendo a preservação dos direitos que eles chamarão de direitos naturais. Na verdade, é uma influência que os iluministas carregam do filósofo John Locke, que atuou no século XVII. Entre as ideias propostas por John Locke e defendidas pelos iluministas, nós teremos a ideia de que os indivíduos já nascem com determinados direitos. Esses direitos que nasceriam conosco, eles chamarão de direitos naturais. Seriam o direito à vida, o direito à igualdade, mas presta atenção, igualdade de todos perante a lei. E direito à liberdade, assim como acesso à propriedade. Partindo desse princípio, os indivíduos passam a ser vistos como cidadãos que já nascem com determinados direitos e os governantes, aqueles que representam e que administram os seus respectivos estados nacionais, passam a serem vistos como indivíduos que só podem governar porque os cidadãos concederam esse direito. A partir do século XVIII, nós teremos eventos históricos, acontecimentos históricos de muita importância que ajudaram a consolidar essa ideia mais ampla de cidadania. Eventos e acontecimentos históricos como a independência das 13 colônias, né? Também conhecida como a independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses dois acontecimentos históricos ajudaram a estruturar essa ideia de cidadania mais ampla.
No século XVIII, os iluministas, ao proporem a defesa dos direitos à vida, à igualdade, à liberdade, eles estavam ali defendendo o que alguns sociólogos chamarão de direitos civis. Um sociólogo britânico chamado Thomas Marshall, ele vai identificar ao longo da história a conquista de 3 diferentes tipos de direitos, e esse primeiro direito, né, seria justamente os direitos civis defendidos e apresentados pelos iluministas. Seriam direitos mais ligados à individualidade. Os direitos políticos passariam a ser conquistados principalmente a partir do século XIX, mas em determinados países é um tipo de direito que só será conquistado ao longo do século XX. Os direitos políticos seria justamente o direito que permite ao cidadão, que permite aos indivíduos de um determinado país participar da vida política do seu país, do seu Estado nacional. É por meio dos direitos políticos que o indivíduo pode se associar a um partido político, é por meio dos direitos políticos que os indivíduos podem pleitear uma vaga nas instâncias do poder, e é por meio dos direitos políticos que o indivíduo pode exercer o direito ao voto. Ao longo do século XX, observaremos as sociedades se mobilizando em busca da conquista de um terceiro tipo de direito, que na verdade engloba uma série de direitos, né? Uma série de direitos que está conectado a essa terceira definição, que seriam os direitos sociais. Aí nós teremos então o acesso a serviços de saúde, de educação, o acesso à moradia digna, acesso à alimentação, acesso a serviços ligados à cultura e ao lazer. Então seriam direitos fundamentais também para a dignidade, a garantia da dignidade humana. Então o Thomas Marshall vai identificar esses 3 tipos de direitos: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais conquistados ao longo da história. Agora, nem em todos os países, nós não encontraremos em todos os países a conquista desses 3 tipos de direitos exatamente nessa mesma ordem. Mas eu quero que você, meu aluno, você, minha aluna, foque nessas 3 definições. Até porque são definições de direitos que você poderá utilizar na sua redação do Enem. O Enem é uma prova em que, em suas propostas de redação, costuma abordar temas ligados a problemas sociais brasileiros, né? E em muitos desses temas, vocês poderão utilizar esses 3 tipos de direitos. Especificamente, nessa ideia de cidadania relacionada à situação da sociedade brasileira, à realidade brasileira, é importante levarmos em conta a importância dos movimentos sociais na luta pela conquista e pela preservação desses direitos. Os movimentos sociais ligados a determinados grupos da sociedade, como o movimento feminista, ligado às mulheres, os movimentos que representam os indígenas, os movimentos que representam os movimentos que representam a juventude, os movimentos que representam os homossexuais, o movimento que representam os negros. Então, esses movimentos sociais historicamente tiveram uma participação fundamental na conquista e na preservação de direitos para essas comunidades que foram e que são tradicionalmente violentadas, segregadas e excluídas. Então, sempre que se falar em direitos
E cidadania é de fundamental importância compreendermos que essa ideia de cidadania ainda está em plena construção, em plena formação. Muitos direitos ainda não foram conquistados e preservados, então é fundamental que tenhamos essa consciência da importância da nossa participação na luta por esses direitos e na preservação das necessidades daqueles brasileiros, daqueles cidadãos e cidadãs brasileiras que ainda precisam ter acesso a direitos que foram e que ainda são negados. Agradeço então a presença e o apoio de vocês que nos acompanham nas páginas da Rede Emancipa Amparo. Fiquem ligados que virão muitas novidades pela frente. Forte abraço a todos e até mais. Valeu!